85% das pessoas no mundo estão insatisfeitas com a sua rotina. Então, a minha recomendação é: escolha a vida que você quer viver de forma intencional, de forma criativa, de realmente criar e não só pela necessidade. Então, escolha a vida que você quer viver e viva isso diariamente. A grande questão é que a gente tem que parar de reagir e começar a criar. Então, é sobre isso. Escolha, de fato, a vida que você quer viver de forma mais tangível possível, descrevendo, porque sucesso para cada um é uma coisa, e sucesso se cria, e a felicidade, a jornada, a felicidade está no caminho, né? Tendo essa clareza, eu tenho certeza que as pessoas vão ser mais protagonistas da sua vida e menos vítima dos problemas que elas simplesmente aceitam porque elas não assumem esse papel de protagonismo. Ele está revelando os códigos da vida empreendedora. Nós temos aqui hoje um convidado muito especial, um convidado que para nós é muito especial também, que tem uma história de vida sensacional, que eu acredito que vocês já conhecem, porque ele é fundador do Empreende Brasil e também do Empreende Brasil Club. Com vocês, Lucas Schweitzer. Bem-vindo. Obrigado, gente. Obrigado. Parabéns aí pelo movimento, né, que vocês vêm criando. E é um prazer estar aqui com vocês finalmente, né? Finalmente, saiu. Conseguimos. Conseguimos. Muitos desafios aí até esse episódio sair. Desde o ano passado, mas agora aqui estamos. Agora vai. Eu falei ainda pro Gabriel, antes da gente começar o episódio, lá antes de você chegar, a gente falou assim, realmente, era o momento certo da gente fazer o episódio. Por quê? Porque teve lançamento. Teve viagem pra China. Teve viagem pra China. Primeiro empreende lá de São Primeiro Paulo. empreende São Paulo. E a gente quer falar um pouco, não só da tua jornada como um todo, mas a gente quer falar justamente dessa tua trajetória empreendedora que é meio maluca. Que começou lá atrás nos eventos, e agora tu tá com livro, com viagem, com clube. E aí eu queria entender de ti, Lucas, onde é que tu colocou na cabeça e pensou assim, nossa, vou trabalhar com eventos, é legal eventos. Da onde que surgiu isso? Minha primeira relação com eventos foi quando eu estava no ensino médio. E, naturalmente, eu sempre fui de estar em vários grupos, assim, né? De me relacionar com pessoas da minha sala, da sala do lado. Era popular. Eu sempre gostei de falar com todo mundo, assim, de modo geral. Nunca tive o meu grupo, eu sempre estava meio que em todos os grupos, assim. E isso foi muito natural. E aí eu comecei teve um momento da minha vida ali, nessa parte da adolescência, que eu comecei a ter algumas dificuldades financeiras e tal, e eu gostava muito de reunir as pessoas. E aí eu comecei a fazer uns churrascos em casa, tipo festa de terceirão, essas coisas assim, no meu prédio. E começou a ficar pequeno o meu prédio, assim, né? Dava umas 100 e poucas pessoas, e daí, putz, meu salão de festa já não comportava. Aí as pessoas da outra sala que não iam, daí ficava bravo que eu não convidava. Deu assim, vou ver um lugar maior, vou organizar uma festa maior, e vou cobrar ingresso das pessoas e fazer algo maior para poder convidar todo mundo. E aí foi no meu terceirão, então eu estava com 16 anos. E aí eu criei uma festa temática, a festa do verde e branco, porque tinha que ser diferente, porque para não ser uma festa comum. E aí nessa festa era para dar umas 300 pessoas, deu 500 pessoas com venda de ingresso e venda de bebida. Em resumo da história, eu estava no terceirão, passando por algumas dificuldades na minha vida, eu tinha recém perdido minha mãe, meu pai estava em depressão na época, trabalhava já como office boy, ganhava um salário de R$400, então eu trabalhava das 13 às 19, depois da aula, e nessa festa eu ganhei R$10 mil de lucro. E eu nunca tinha visto aquele dinheiro, e aí eu tava na época do terceirão, todo mundo falando, né, o que tu vai fazer? Vai fazer administração, engenharia, e eu pensando em fazer educação física, porque eu gostava de jogar futebol, e umas coisas nada a ver. E aí eu fiz essa festa, todo mundo gostou, todo mundo perguntou quando que ia ser a próxima, e eu ganhei um dinheiro que eu nunca tinha ganhado. Bora semana que vem, pra ganhar mais 10 mil. E aí eu parei pra pensar assim, cara, nunca ninguém me falou que dava todo mundo tava falando pra vestibular, e cara, se eu tivesse que seguir a jornada normal de trabalhar, então, quantos anos eu teria que trabalhar ganhando R$400 por mês como office boy, pra eu juntar R$10 mil, né? E eu comecei a fazer essa analogia, gostei muito de fazer isso. E daí, na época, o recurso eu emprestei pro meu pai, que estava na época com
com dificuldades, né, financeiras, enfim. Eu só pedi, tá, pai, então só deixa eu comprar um tênis, meu tênis tá furado, então daí a gente foi no shopping, comprei um tênis e daí ele administrou o restante das coisas pra quitar algumas dívidas. Mas pra mim veio uma mensagem, disse, cara, não é só o caminho que me falam, eu posso criar alternativas e caminhos diferentes. Entendi a importância de estar em movimento, porque eu não sabia que eu chegaria nessa resposta. E a partir daí eu comecei a pesquisar como seria trabalhar com eventos, porque eu gostei muito da organização, eu gostei muito da dinâmica, gostei muito, as pessoas gostaram muito, né? Então estava muito ligado à minha verdade. E aí veio aí uma decisão. Disse, cara, quero trabalhar com eventos. Então é importante porque muitas vezes a gente não sabe para onde vai e às vezes a gente trava por não saber. E, na verdade, quando a gente não sabe, mais movimentos diversos a gente tem que fazer para que a gente possa ter mais clareza e a gente só vai saber na prática, né? Então, isso foi muito importante e aí, então, vem a decisão de que, poxa, quero trabalhar realmente no mercado de eventos. E sabendo disso, eu olhei para qual faculdade eu teria que fazer que mais faria sentido para eventos. E aí, na época, veio o turismo, a administração de empresas. E aí facilita, né? Quando tem mais clareza de onde quer chegar. Mas veio muito por esse meu movimento e por esse resultado e por me questionar daquilo que me vinha sendo dito. E aí encontrei uma nova alternativa nesse movimento. Tá, e o Empreende Brasil Club, Clube não, mas o Empreende Brasil, Evento. ele surgiu também dessa ideia de, cara, gosto do evento, que tal fazer algo para empreendedorismo? Foi mais ou menos nessa linha? É que daí depois dessa jornada aí, com 16 anos, eu tenho essa descoberta, e aí dos 16 aos 18 começo a me preparar, e daí isso quer dizer que eu comecei a fazer curso gratuito do Sebrae nessa idade, com 16 anos. Comecei a fazer curso de eventos que estava começando a ter curso online na internet. Na época ainda tu assinava o curso e recebia as apostilas em casa, impressa e tal. Na época dos Não, Incas. não fala a É, idade, tu tá é. falando tua idade aí. Não tem problema. E aí eu fui pro Rio de Janeiro com 18 anos, foi a primeira vez que eu saí ali desse eixo sul, fui de ônibus fazer um curso de produção de eventos, então foi muito focado em me preparar enquanto isso trabalhando. E meu objetivo era trabalhar com organização de eventos. E aí eu já tinha essa ideia de negócios. Eventos, na época, a minha referência era entretenimento, né? Festas e tal, até pela idade. E aí, como eu não tinha recurso suficiente para começar a fazer festa e organizar eventos de fato, eu vendo um filme de porta em porta. O nome do filme é De Porta em Porta. Ele falava da história de um cara que ele tinha alguns problemas e tal, era problema mais mental mesmo e físico, mas ele vendia de porta em porta produtos de limpeza. E aí, vendo esse filme, que eu fui bem intencional na locadora na época, cara, eu quero um filme para aprender alguma coisa. E aí a mulher me recomendou esse, e aí eu dei pause no filme, assim, cara, o que eu posso fazer relacionado a eventos que eu pudesse vender de porta em porta? Que era o que eu conseguiria fazer. E aí eu comecei a fazer uma lista no meio do filme, assim, cara, o que é valorizado em eventos? Poxa, é isso, isso, isso. E eu cheguei à valorização de, cara, é valorizado em eventos e é uma necessidade ter promoção. Tá, mas, pô, ter um canal de televisão não é uma alternativa, rádio também não, revista também não, mas um portal eu acho que é mais viável. E aí vem a ideia de eu criar um portal de eventos. Na época eu já fazia nomes na lista para festas e tal, então eu era meio que promoter. E como promoter, uma galera ficava perguntando, tipo, pô, o que tem pra fazer hoje? O que vai ter de festa na cidade? Qual que é a programação? E aí foi muito natural vir para mim um nome, o que tem hoje.com.br. E aí eu assim, cara, não vou precisar mais responder as pessoas, cada pessoa que me perguntar eu vou mandar ela pro site. E aí nasce aí uma primeira empresa. Meu objetivo não era ter um portal, mas sim começar a ter o contato de todo mundo que organizava os eventos na cidade. E aí, com isso, eu criei o portal, o que tem hoje.com.br. Me inscrevi num fundo de empreendedorismo jovem para jovens de baixa renda. E nessa época, meu pai já tinha falecido também, e aí eu me enquadrava super nessa faixa, né? Porque eu vim de classe média e depois aconteceu de descer de classe, digamos assim, né? E passar por algumas diversas necessidades.
E aí esse portal vem com o objetivo de, poxa, ser um meio do caminho para eu começar a ter contato com todo mundo que fazia eventos e a partir daí criar relações e a partir daí poder, num futuro próximo, organizar eventos de fato, né? Então, o portal, ele nasce em 2008, ele dura uns 2, 3 anos, mas ele sempre foi para ser uma ponte, né? Para ser uma transição. E aí, cumprindo esse papel, em uma das relações que eu fiz, eu consegui entrar no mercado de eventos para coordenar os eventos da Associação Comercial na época, da CIF, como funcionário. E aí eu continuei com o site em paralelo enquanto eu trabalhava. E aí fui adquirindo essa visão de mercado de eventos corporativos, realmente organizar, fazer diversos eventos, muito focado no corporativo, o site continuava, até que chega um momento ali, depois de 3 anos, que eu abro a minha agência de eventos, focado na primeira ideia ainda com entretenimento, tomo um prejuízo gigante na festa, fico endividado, aprendi que se tu fica endividado na festa é bom pagar os seguranças primeiro. E aí depois negociar cara a cara com as pessoas, tipo, cara, olha só, não vou conseguir te pagar hoje como eu tinha te combinado, mas eu me comprometo a pagar o que eu te devo. Tá, mas quando? Não sei. Não tem como marcar, e aí nasce aí também outra visão de lidar com crise, né? E é outra coisa que eu aprendi, que muitas vezes as pessoas, às vezes, se endividam e, né, enfim, acabam... E muitas vezes as pessoas somem, né? Não dão as caras. E a minha primeira reação foi, cara, deixa eu falar aqui contigo, olho ao olho. Aconteceu isso, sei que não deveria, mas... E aí foi um grande aprendizado. E aí, com isso... O meu primeiro insight poderia ter sido desistir do mercado de eventos, mas o meu insight foi migrar para eventos corporativos. E aí nasce a agência para eventos corporativos. 6 meses depois desse evento, eu consigo quitar todas as dívidas. O que me vem outro aprendizado, que é, cara, se a gente tem uma conta grande para pagar, no final a gente dá um jeito. Né? Muitas vezes a gente... putz, não é o momento certo, mas eu aprendi cara, eu consigo dar jeito se a gente tiver... Putz, então... Às vezes o cartão de crédito nosso sai um pouquinho mais caro, no final das contas a gente dá um jeito. Vende uma coisa, ou aperta de um lado, aperta do outro, a gente dá um jeito. Marcela, faz alguma coisa. Então, essa minha jornada nasce evento corporativo, e daí no segundo ano de agência corporativa vem a ideia de criar um evento próprio, que daí sim nasce o Empreende Brasil. Mas até o Empreende Brasil nascer, teve toda essa jornada aí de alguns anos até ele nascer, depois de ter essa criação em si. Ô, Lucas, e tu tinha quantos anos quando teu pai faleceu? Minha mãe faleceu, eu tinha 15 anos, ela faleceu Super de câncer. E meu pai faleceu uma semana depois do meu aniversário, ele acabou se suicidando quando eu tinha 18 anos. Depressão. Tava com depressão e tava melhorando, mas... E tu super novo também, né? Sim. Tipo, lidar com isso ao mesmo tempo que tu tava lidando com, sei lá... Tudo ao mesmo tempo. Turbilhão, Sim. porque 18 anos a gente tá com muita coisa na cabeça. Né? Total. E me diz uma coisa, beleza. Eu digo assim, eu venho de uma família estruturada, meus pais são casados até hoje, eu tenho uma realidade que... Eu falo, eu tenho a oportunidade de ter uma família estruturada, pais casados, ter referências e tudo mais. Hoje meus pais empreendem, inclusive... Mas o Gabi também, só que a família do Gabi não empreende, a gente tem realidades um pouco diferentes, mas famílias estruturadas. Tu comentou, pô, tu entrou até num fundo de empreendedor de baixa renda, de jovens empreendedores de baixa renda. Teve alguém que foi tua referência nesse período? Porque geralmente as nossas referências são nossos pais ou tios, ou enfim, familiares. Geralmente as nossas primeiras referências são essas. Mas teve alguém que foi tua referência naquele período pra te fazer seguir firme no propósito? Ou tu, tipo, tirou uma força da onde tu não tinha pra fazer isso? Como é que foi? A minha força foi muito vinculada à vida que eu queria construir, assim. Eu vi meus pais vivendo a vida deles em função dos filhos e anulando os sonhos deles. E quando aconteceu isso com meu pai, eu tinha uma rotina com meu pai desde pequeno, que era assistir Fórmula 1 de manhã. E aí, e o sonho do meu pai era assistir a corrida em Interlagos. E todo ano eu perguntava, pai, esse ano que a gente vai em Interlagos? Não, no próximo. Não, esse ano não vai dar, mas no próximo a gente vai. E, cara, a vida passou e ele não realizou o sonho dele e diversos outros, né? Tanto ele como minha mãe. E pra mim, eu aprendi de não colocar a esperança no externo, sabe? Ou em alguém. E sim na minha força interior.
E óbvio que talvez não com tanta clareza na época, mas a minha maior motivação na época era construir a vida que eu queria viver. E eu fui muito intencional a ponto de fazer uma lista dos fatos que eu queria viver na vida, assim, sabe? Dos lugares que eu queria conhecer, das aventuras que eu queria fazer, antes de morrer. E foi literalmente, o que eu quero fazer antes de morrer? Quero saltar de paraquedas. Eu nunca tinha jogado boliche, eu quero jogar boliche. Nunca tinha feito rafting, quero fazer rafting. Então foi de fato, cara, o que eu posso ter para ter uma vida incrível, a vida que realmente eu quero viver? E de colocar as coisas mais absurdas possíveis, ou longe ainda, para dizer, cara, beleza, não é para agora, mas isso em algum momento eu quero ver ou fazer na minha vida, assim. Então eu tive essa relação muito, muito forte de se comprometer comigo. E aí, óbvio que no meio do caminho eu tive referências de pessoas que já construíram o que eu queria construir, assim, né? No caso, o João Dória, na época, era um cara que me inspirei muito, o próprio Flávio Augusto, o próprio Eike Batista também, o Roberto Medina, criador do Rock in Rio. Então, sempre busquei formas de beber da fonte deles direto, seja participar de imersão, seja participar de mentoria, seja de estar conectado com eles desde sempre, assim, para entender a mentalidade, né? Entender a forma de pensar e tal. Mas foi muito isso, assim, muito um comprometimento comigo e, obviamente, que quando a gente tem família estruturada, e daí é um achismo, né? Porque eu não tinha na época, eu não tive. Mas eu vejo que, às vezes, pode ser uma algema de ouro, assim, porque, às vezes, os pais vão falar assim, não vai, não precisa. Não faz, não tá no teu momento ainda. Faz isso primeiro. Não trabalha até tão tarde. Não faz isso agora. Descansa hoje. E eu, cara, já não tinha ninguém pra falar. Não tinha, tipo, não trabalha tanto. Cara, então foi muito empírico, assim, de, cara, pra eu construir a vida que eu quero viver, eu vou fazer por mim, porque eu não quero mais criar esperança, porque ninguém mais vai fazer por mim. Meus pais não estão mais aqui, talvez um outro vai me ajudar, mas é eu comigo, e é isso, assim. Aprendi muito sobre solitude, sabe? Que é diferente de solidão, né? De forma que tu pode ser uma boa companhia pra você. Gostar de estar com você mesmo. Gostar de estar com você. Muitas vezes as pessoas não gostam de estar sozinhas. Não é que você não gosta de estar sozinho, você não gosta de estar com você mesmo. Cara, e eu fico imaginando, tu fez a tua listinha e quando a gente faz a lista, a chance da gente conseguir conquistar aquilo é muito maior do que só ter a fala, né? Então. Aí a hora que tu coloca a tua lista ali, e aí tu começa a ter essas referências de empreendedores, e tu começa a ter acesso com eles. Qual foi essa chave que virou contigo assim, putz, cara, eu tô de frente com ele agora, eu tô conseguindo conversar com ele, porque o Empreende Brasil, eu acredito que também te proporcionou muito isso, né? Ter grandes nomes de empreendedores brasileiros e tu ter essa facilidade de falar com ele. Favela venceu, entendeu? Onde nós chegamos. É isso aí. Como que foi isso naquele momento? Pô, foi uma surpresa boa? Foi algo assim, putz, eu sabia que eu consegui. Como que foi? Cara, na real, pra mim, sempre foi uma etapa do processo. E antes de ter o Empreende Brasil, eu já comecei a ter esses contatos. E eu nunca fui a ponto de dizer, porra, agora sim. Mas sempre disse, cara, beleza, tô aqui, mas o meu negócio era tão pequeno que eu não tinha nem negócio pra fazer com o cara. Então eu tava muito mais ali pra ser um ouvinte e pra estar na ambiência. Aproveitar ao máximo. Aproveitar, tanto que uma coisa que eu sempre falo, e isso eu trago muito pro clube também, cara, antes de tu estar no próximo nível, tu tem que agir como se já estivesse nesse próximo nível. E a minha vida sempre foi isso. Por quê? Quando eu não tinha recurso, ali com uns 20, 21 anos, eu investi uma grana que eu não tinha, eu parcelei 6 vezes para contratar uma assessoria financeira de patrimônio que me explicasse o que eu precisava fazer com o meu patrimônio. E aí, chegando nessa consultoria, eles perguntaram, mas qual que é o patrimônio que você tem, que a tua família tem? Eu disse, não, eu não tenho patrimônio. Não tenho nada. Mas eu tô aqui para saber o que eu preciso fazer quando eu tiver. Ela assim, nossa, ninguém nunca tinha chegado a fazer isso. E aí ela me explicou, bom, então, teu primeiro passo é isso, segundo passo é isso. Eu, cara, entendi. Porque muitas vezes a gente quer ter dinheiro, mas aí o pra quê? É pra comprar uma casa, é consumo. Sabe? Então, entender o racional do dinheiro. E quando eu comecei a me relacionar com empresários grandes, também eu não estava preparado para aquele nível. Mas eu me coloquei naquele nível, que era... eu participava de um grande grupo de empresários em São Paulo. Eu saía de Florianópolis de ônibus,
chegava lá umas 5 da tarde, chegava até o local, o evento começa às 19 e terminava às 22. Era tipo um coquetel, alguma coisa assim. Mas lá tava o João Dória, tava o presidente da Bombril, que depois veio a ser um dos participantes do Empreende Brasil, mas nessa época ainda não existia o Empreende Brasil. Então tava boa parte do PIB do Brasil lá. E eu chegava lá assim, bom, eu tenho uma empresa em Florianópolis, uma empresa nova de eventos, e eu tô estudando possibilidade de expandir para São Paulo, então por isso que eu faço parte desse grupo. Então assim, eu não falava meu faturamento, não falava meu tamanho, obviamente que eles viam que era novo, mas eu estava ali muito para ouvir, nem para gerar negócio, nem para querer vender, mas entender as conversas, entender o que falavam. Então, eu ia de ônibus, participava desse evento de 3 horas e voltava de ônibus porque eu não tinha dinheiro para ficar no hotel. Então, isso isso em 2013, 2012, 2013. E aí é isso, assim. Então, eu já começava a me comportar, a ouvir, a estar na ambiência antes de estar preparado realmente para esse ambiente. Então, é isso. Eu sempre me coloquei no próximo nível antes de estar para eu adquirir os comportamentos que eu precisava ter. Nesse momento que tu tava lá, porque daqui para São Paulo são 12 horas de ônibus, né? Aí tu ia lá, participava, voltava porque não tinha o dinheiro para pagar o hotel. Em algum momento tu chegou a pensar, cara, o que eu tô fazendo para estar passando esse perrengue todo aqui? Será que vale a pena? Será que vale a pena? Não. Não, porque, cara, para mim fazia parte da etapa do processo. Era uma escolha. Já tinha ambição E a minha escolha era, cara, que massa que eu vou ficar 12 horas no ônibus. Eu vou poder escutar música, eu vou poder fazer as minhas anotações. E aí, às vezes, é isso. Às vezes as pessoas vão viajar, putz, mas tem 12 horas de viagem, aí tem 14 horas de viagem. Cara, aproveita e curte a jornada, porque escolhe teu filme, escolhe tua série, se for de avião, escolhe um livro, ou pô, que bom, vou dormir. Mas vai ter que passar por isso para ir para lá, né? Seja uma viagem. Então, aproveita da melhor forma. Muitas vezes as pessoas no automático reclamam, né? Então, eu sempre tive esse olhar, cara, beleza, se eu vou pegar uma estrada de 6 horas e, pô, vou viajar, pô, legal, vou ficar um pouco ósseo, vou escutar um podcast, já vou selecionar o que eu quero escutar. Então, independente de qual que é a jornada, entenda que faz parte da etapa do processo e desfrutar a jornada, para mim, sempre foi uma chave, assim, né? Cara, que mentalidade, tá? E talvez pelas coisas que eu já passei na minha vida, cara, eu vou reclamar do quê? Né? Tô vivo? Tô vivo. Morreu todo mundo, agora tô vivo. Só tem que dar certo. E aí é isso, assim. Então é muito da verdade que você se conta, né? Porque no final das contas, cara, eu vou dar um exemplo, né? A partir do momento que você escolhe o teu modelo de negócio, o teu modelo de negócio define as incomodações que você vai ter. Então, se você definiu que você vai ter um restaurante, você vai ter problema com mão de obra, você vai ter problema no início para gerar demanda, você vai ter problema de estoque, e compras e afins. Por quê? Porque faz parte do modelo. Você vai ter que abrir todo dia, você vai ter que ter rotatividade. Então não adianta reclamar do tipo, pô, a equipe não para. Então é muito mais do tipo, cara, de que forma que, sabendo que eu tenho problema com esse modelo de negócio, de que forma que eu crio uma cultura muito legal que eu diminuo o churn do meu negócio. Então, acho que o ponto principal é que às vezes a gente reclama porque a viagem é longa, mas a gente já sabe que a viagem é longa. A gente reclama que tem problema do setor, mas quando a gente toma decisão, a gente já sabe que vai ter esse problema do setor. Então, a reclamação é só o ato de se machucar. Então, muito mais, cara, isso vai definir. Então, ou redefinir o modelo de negócio, ou trabalha melhor isso, né? Então, quando a gente vê 2 restaurantes, um do lado do outro, por que um dá certo e o outro não? Qual que é a diferença entre eles? Empreendedor. Então, tipo, mas Forma um é de massa, acontecer. outro é mexicano. Beleza, quem definiu isso? Empreendedor. Mas a fachada de um é mais bonita do que o outro. Empreendedor. Então... A culpa no final é sempre do empreendedor. Talvez não estudou o suficiente, não procurou o mercado. Exato. No final, a culpa é do líder, é do dono. Exatamente. Mas quem toma a decisão, né? Lucas, até agora, tua jornada é surreal. Tinha coisas que a gente já sabia, porque a gente já te conhece, mas tinha coisas que eu não sabia que eu fiquei tipo, cara, surreal. A forma como tu vive, de acordo com tudo que tu passou e tudo que tu construiu nesse período. De perder os pais a fazer uma festa que só te deu prejuízo.
E com certeza tudo isso foi construindo, além da mentalidade, tu já tinha uma nova mentalidade em ti, e tu foi criando isso. E aí tu lançou esse ano agora, tá lançando agora, em fevereiro, os Códigos da Vida Empreendedora. E com certeza isso vem muito da tua jornada, da tua trajetória. Como que surgiu os Códigos da Vida Empreendedora? Eu sei que esse não é o teu primeiro livro, mas da onde que surgiu isso e da onde falou assim, não, cara, vou transformar isso num livro porque eu acho que vai ajudar alguém. Muito legal, porque assim, em 2016 eu criei o primeiro livro que era Tinha Tudo Pra Dar Errado, que é a história da minha vida, né? E é real, né? Sim, e realmente, é mais ouvindo... biografia. E aí, essa biografia, e aí, de novo, foi via crowdfunding, foi independente, mas eu queria relatar, né, tudo aquilo ali e escrever. Então, de novo, eu me coloquei no nível que não estava pronto, talvez, para fazer um mega lançamento nacional, mas fiz da melhor forma que dava e publiquei esse livro. Anos depois, esse livro chega na mão da Roseli, que é a CEO da Editora Gente, que é uma das maiores editoras do Brasil. E aí, logo na pandemia ali, a gente começa uma conversa para um lançamento nacional de uma outra leitura de livro, que não seria mais de biografia, mas sim sobre empreendedorismo. E aí fica aí vem a pandemia, né? Daí, quebra um pouco os planos. E daí eu falei assim, cara, agora que vem a pandemia, agora eu não sei o que vai acontecer, né? Ainda mais setor de eventos. Então vamos esperar agora um tempo, mas eu vou amadurecer o que eu quero escrever para o mundo, assim, que realmente vai fazer sentido. E aí nasce, então, os Códigos da Vida Empreendedora. E o próprio Empreende Brasil, e até é um dos lemas do clube, cara, te levar para o próximo nível. Sim. E aí, há mais de 3 anos, eu vinha estudando e criando uma metodologia que foi a base da metodologia do livro, que são os 7 níveis da vida empreendedora. Porque muitas vezes a gente não evolui para o próximo nível porque a gente não sabe nem que nível que tá. E a gente não tem um manual, e aqui a gente trouxe esse manual, de quais são as características para cada nível empreendedor. Então, os 7 níveis são... Primeiro é o intraempreendedor, então ele começa com a mentalidade empreendedora antes de ter um CNPJ em si. Pode ser um colaborador, pode ser alguém mais inquieto, que tem um comportamento empreendedor. Depois vem o empreendedor autônomo, né, que é quando ele define abrir o seu negócio. E, claro, aqui a gente está falando de empreendedor que cria, né, não necessariamente sucessor familiar, enfim. Então, o cara vira um autônomo, né, cria um MEI e começa o negócio dele. Aí, depois, ele começa a contratar, ele vira um empreendedor ponte, ou seja, todo mundo tem que passar por cima dele para funcionar. Então, ele contrata as pessoas, mas ele tem que fazer o trabalho dele e o das outras pessoas, e corrigir e tudo mais. Aí, para resolver esse próximo nível, ele vira um empreendedor estruturador, que começa a criar processo, começa a criar outras ações para o time, começar a performar melhor. Aí ele entende que as pessoas, quando ele não está, trabalham de uma outra forma, daí ele entende que ele precisa criar outros líderes e começa a virar o empreendedor líder, que é o empreendedor nível 5, que daí tem que trabalhar a cultura. Depois vem o empreendedor nível 6, que é o investidor, e depois o empreendedor de legado, que é o nível 7. Nessa jornada empreendedora, e aí nesses anos, obviamente, empreendendo, falando com empresários, empreendedores, e olhando para o mercado, eu encontrei diversos padrões que mantêm o cara no nível que ele está. E sempre para o cara subir para o próximo nível, não é a empresa que sobe para o próximo nível, é o empreendedor que cria o nível de consciência, tem os desbloqueios necessários para ele levar a empresa para o próximo nível. Um exemplo muito claro disso tem lá o seu João, que é o dono de uma padaria do bairro, ele tem a padaria há 20 anos e ele ainda é o caixa da padaria. Porque ele tem as crenças dele, e isso é um padrão dessa crença, que é o quê? Putz, não tem mão de obra qualificada. Se outra pessoa assumir aqui, essa pessoa vai me roubar. E aí, isso são crenças que prendem ele nesse nível e ele simplesmente decide não crescer para o próximo nível por causa das crenças limitantes dele. Então, não vai ver muitas vezes empresa de anos que está, às vezes, no nível 1, nível 2, nível 3. Por quê? Por causa do empreendedor que parou nesse nível. Por quê? Pela relação dele com o dinheiro, pelas crenças que ele tem limitantes. E os Códigos da Vida Empreendedora, eu consegui destrinchar isso, consegui validar isso com diversos empreendedores também, do tipo, cara, nunca tinha parado para pensar, mas faz super sentido. Eu tô pensando isso agora, inclusive. Eu também. E o mais legal disso foi de decodificar os códigos, tem um padrão de coisas que tu precisa fazer para ir para o próximo nível.
que está relacionado a essa tua mentalidade. Inclusive, no livro tem uma forma de tu criar um plano de ação de 90 dias para acelerar o teu processo de ir para o próximo nível. Então, é muito sobre a vida do empreendedor e a vida do empreendedor vai poder criar uma empresa mais próspera ou menos próspera diante daquilo que o nível de consciência do empreendedor vai conseguir levar ela ou não. E o que a gente sempre fala, cara, que é uma frase bem famosa, não sei de quem, né? Como é que é? Para resultados diferentes, tem que Você ter tem ações que ter ações diferentes. diferentes. Isso, exatamente. Se tu fizer como tu sempre fez, tu vai continuar tendo o mesmo resultado. E é exatamente isso. Para tu mudar de nível, tu vai precisar mudar algo em ti, não é na empresa. Porque quando tu muda em ti, é reflexo da empresa. Exato. O time é reflexo do líder, né? E o principal ponto disso é que a hora que as pessoas, né, agora eu tenho falado mais sobre isso, mas lá em São Paulo a gente teve uma tiragem que a gente fez do livro, o feedback das pessoas, tipo, cara, me trouxe uma clareza do que eu preciso e de entender que, cara, não sou só eu, é um padrão. É um padrão mental, é um padrão de mentalidade. De cultura, inclusive. Né? E não vai ver uma empresa altamente bem-sucedida com um empreendedor fracassado. Uma empresa altamente bem-sucedida é fruto de um empreendedor altamente bem-sucedido nos outros pilares, né? Então, é sempre uma consequência. Posso te pedir um spoiler? Claro. Qual que é o padrão que você vê do empreendedor que conseguiu ter prosperidade tanto financeira como intelectual? Um cara que, pô, tu vai falar com ele, beleza, tá sempre bem-humorado, papo sempre de alto nível. Qual que é o segredo aqui, pensando aqui no livro aqui que tu colocou sobre isso? O que eu vejo, assim, para mim o principal ponto é ter uma clareza de forma mais específica possível da vida que tu quer e do negócio que tu quer criar. Por quê? Porque o que é muito comum às vezes a pessoa, por exemplo, putz, ano que vem a gente vai engravidar, então, pô, ele combina lá na casa dele que ele vai estar mais presente em casa e tal. E aí chega na empresa, na reunião com os sócios, fala assim, não, ano que vem a gente vai dobrar e a gente vai criar franquias e, porra, isso aí, vamos crescer a empresa. E muitas vezes o que ele pensa na empresa não converge com a vida dele. Porque ele separa, não, uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa. Na real, não. E aí o que eu entendi que, cara, a empresa, ela só é uma ferramenta para levar a gente para onde a gente quer chegar. Então, para mim, hoje, os meus negócios são um meio para onde eu quero chegar. Enquanto empreendedor de legado, que é o que eu quero ir para o próximo nível, lá o 7º nível de ter legado. Tanto que hoje eu não coloco mais energia na agência, a casa de eventos hoje já roda sozinha, né, a operação, e hoje meu foco é o quê? É o Empreende Brasil. Empreende Brasil é o meu legado, porque o empreendedorismo foi uma forma de transformação na minha vida, e eu entendo que quanto mais a gente levar a educação empreendedora para outras pessoas, também vai transformar outras vidas. E óbvio que o Empreende Brasil me dá acesso de ser intencional, de criar coisas correlacionadas à minha própria vida. Exemplo, a viagem da China. Cara, eu queria ir pra China. Cara, já que eu quero ir pra China... Vou levar a gente comigo. Vou levar a galera do clube comigo e ver quem quer e vamos juntar pra ir pro clube. Jogar golfe. Eu nunca tinha jogado golfe. Aquilo foi muito massa. Aquilo foi muito Inclusive, massa, estamos representando. Lá que eu acho que foi patrocinador do nosso evento, foi muito massa. E aí, no ano, eu pensei, cara, putz, quero esse ano, putz, o que eu nunca fiz ainda? Pô, nunca joguei golfe, assim, já tinha jogado aquele golfe, mini golfe, né? Cara, jogar golfe. E tudo isso eu trago uma relação, tipo, cara, de que forma que isso conecta com a vida que eu quero viver. Então, o clube hoje... eu coloco muita energia das coisas que eu acredito que vai fazer sentido, tanto para minha vida e para quem se conecta com esse estilo de vida também, de viver as experiências, Eu nunca tinha ido para a Amazônia. Óbvio que o Empreende Brasil na Amazônia surgiu oriundo de negócios, mas quando eu olhei, cara, pô, a gente vai fazer o Empreende Brasil na Amazônia, eu já tinha a minha lista das coisas que eu queria fazer lá. A Amazônia é grande, né? Tem a do Pará, tem a do Amazonas.
Mas é sobre isso. Cara, isso conversa com a vida que eu quero viver. Vou dar outro exemplo. Eu fui convidado agora recentemente para ser um representante da embaixada correlacionada com negócios Brasil-Panamá. Cara, se eu fosse olhar por ego ou por alguma coisa assim, porra, que legal, eu quero esse título, quero fazer, tem reuniões no Panamá e não sei o quê. Mas não conversa com o que eu quero, com o que eu tô construindo e diz, cara, eu acho que é muito legal, mas não conversa para onde eu quero ir. Vai desviar meu foco. Desviar meu foco. Uhum. Não, mas é reunião quinzenal. Diz, cara, reunião quinzenal é bastante tempo. Tem oportunidades tem ruídos que vêm disfarçados de oportunidade, né? Exato. Então, quando eu trago essa clareza, e daí hoje o estilo que eu vejo, a minha empresa, a cultura que a gente está criando com o nosso time, é muito do que eu acredito, do que eu quero viver, as pessoas que eu quero ter perto comigo. Então, é isso, assim. Então, a minha vida está diretamente ligada à verdade da minha empresa. Muitas vezes a gente separa, né? Do tipo, cara, tá, vou trabalhar na minha empresa aqui de segunda a sexta para poder viver o meu final de semana. Para mim, não. Cara, o meu dia a dia é aquilo que eu quero viver. A minha agenda é a agenda que eu quero viver intencionalmente. Claro, tem coisas que precisas fazer e você não gosta, mas faz parte da etapa do processo para levar você onde você quer chegar. Então, ok passar por essa viagem longa, ok ter que passar por isso. Então, por exemplo, fui agora para Mato Grosso. Cara, horas de voo, mas, cara, que Calor. animal. Calor, muito calor. Assim, mas, cara, que animal. A gente vai fazer no Mato Grosso. A gente vai ter um evento que vai representar o principal setor produtivo do Brasil, que é o agro. O agro que alimenta o mundo. Uhum. Então, cara, começa a dar uma dimensão muito maior, sabe? Então, tudo bem. Faz parte da etapa do processo, né? Essas outras ações. Então, eu acho que esse alinhamento entre ter clareza da vida que você quer viver e de que forma que você tá levando a tua vida no dia a dia do trabalho, assim. Então, acho que isso para mim é o principal ponto. Então, se a gente for pegar grandes empreendedores, né? Tipo, o Marçal eu vejo que é muito alinhado com isso, o Flávio, os meninos ali da Trinca. Então, eu vejo que tem muitos empresários que conseguiram entender isso, sabe? E a vida deles é uma coisa que, cara, ele desfruta da jornada e quanto mais ele gosta daquilo que ele faz, mais ele faz melhor, mais ele conecta, mais ele bota energia e mais ele tem resultado, assim, sabe? Mais motivo para fazer coisas novas. Exato. Então, acho que às vezes a gente tem um desvio entre a vida e a empresa. E para mim, a empresa é um meio pra gente viver a vida que a gente quer. E tu falou de experiências, tu falou do golfe, Uhum. e eu tinha anotado aqui, lista de experiências, a vida que eu quero viver, e botei um Colchetes Club. Uhum. Porque eu vejo o clube muito como um local de acesso. Uhum. Então, temos acesso ao Lucas, mas temos acesso ao Kepler, temos acesso a qualquer palestrante do Empreende Brasil. Tipo, igual a gente falou, até falar, entrevistei o Rodrigo Faro, gente. Dança, gatinho, dança. Mas, assim, é acesso, ok. Mas eu vejo também como experiência. Porque a experiência também te faz ir para o outro nível. Então, eu lembro lá atrás, quando a gente começou a empresa, tem um cliente que, na época era nosso cliente, ele patrocinava o Costão Golfe, e a gente foi lá, tipo, super envergonhado, tipo, porque a gente nunca tinha jogado golfe na vida e tudo mais. Se eu tivesse tido essa experiência, tu lembra? Se eu tivesse tido essa experiência do golfe, eu teria chegado lá muito mais confiante, muito mais segura, porque a experiência te faz acessar um próximo nível. Então, quando tu falou isso, daí tu falou do golfe, eu falei, cara, é isso, entendeu? É realmente isso. E aí, dentro do Empreende Brasil, beleza, a gente tem toda a experiência do evento em si, um evento com várias programações simultâneas, o que eu acho surreal e super complexo, mas veio o clube. E o clube, eu acredito que veio muito nessa questão da vida que tu quer viver. Mas hoje, qual que é o papel do clube na vida que tu quer viver? Hoje, para mim, assim, acho que um dos principais desafios do empreendedor é estar solitário, né? De ficar muito no negócio dele. E hoje o papel do clube talvez voltar até aquela adolescência, né? De onde eu circulava em vários grupos e conectava todo mundo, só que de uma forma mais organizada e gerando valor de uma forma mais intencional. Até algo que a gente está implementando no clube esse ano, no Empreende Brasil de modo geral, é uma área de CS. Tipo, cara, o que é sucesso para ti em um ano no clube? E a gente trabalhar para fazer isso acontecer, ou te dizer, cara, isso aqui a gente não consegue te garantir, isso aqui não é nosso objetivo. E talvez nem é a hora de tu entrar no clube.
Porque um dos valores que a gente tem a gente renovou o nosso código de cultura na empresa, né? E um dos valores nossos, que é o primeiro mandamento da nossa cultura, é as nossas ações precisam gerar lucro para a nossa empresa e para o nosso cliente. Então, a decisão é, cara, eu vou conseguir com isso gerar lucro para o meu cliente, para o meu membro, para o meu patrocinador. E o lucro tem várias formas de lucro, né? Tem o lucro financeiro, tem o lucro da experiência, tem o lucro do legado. Mas a grande questão é ser o agregador. Então, hoje, o Empreende Brasil Club é uma boa forma da rede que a gente está construindo. Agora, vindo com o Empreende Brasil Club em São Paulo. E, de novo, das experiências que a gente quer viver. Então, a gente é muito intencional em quem a gente convida, para as empresas que a gente vai, do porquê que a gente conecta. Então, faz parte da minha vida empreendedora. E o mais legal disso é poder dar acesso para outras pessoas, porque não é só sobre... E aí, às vezes, a gente envolve os membros nessa construção, vem muito insight que a gente não pensa. Cara, isso aqui eu nunca tinha pensado. Pô, legal, vamos aplicar isso aqui também. Então, acho que esse estilo de vida do clube, de estar com pessoas num ambiente próspero, de pessoas que se alinham com a nossa cultura e da gente poder agregar na vida das pessoas e proporcionar experiências que elas nunca viveram, cara, pra gente é algo que marca a vida das pessoas. Eu tenho certeza, uma pesquisa que a gente fez os membros do clube viveram pelo menos uma coisa pela primeira vez na vida dentro do clube. Seja uma viagem, seja um acesso, seja uma experiência. Cara, marcou, né? Então, a vida empreendedora dele. Então, o clube é uma forma de materializar e me dar consistência de vivência diária. E agora, mais do que nunca, né? Esse ano vai ser o ano que eu mais vou estar focado no Empreende Brasil. Então, as empresas hoje já acontecem sozinhas, né? As demais. E meu foco está 100% no Empreende Brasil, no Empreende Brasil Club. E o livro, ele permeia isso, porque os códigos da vida empreendedora nada mais é do que também a construção do Empreende Brasil, e isso tudo se conecta, né? Então, esse é o ano do transbordo, né? Eu falo que de transbordar e agregar ainda mais na vida das pessoas, porque se a gente consegue agregar na vida das pessoas, por consequência elas vão renovar, por consequência elas vão patrocinar, por consequência elas vão crescer, quanto mais elas crescer, mais a gente cresce. Então esse é um ano que eu alinhei com o time de eu estar muito mais fora do que na empresa, fazendo gestão e tal. Então, o meu foco hoje realmente é transbordar e gerar valor para o nosso ecossistema de um modo geral e ser muito intencional nesse nosso crescer Brasil afora. Quando que tu acha que é o momento que a pessoa ela tem que dar um peitaço desse? Tem que dar o passo que Deus deu. Assim, Deus cara, vai dar o chão. Putz, vamos falar o português claro. Tô na merda, não tenho dinheiro, tentei do meu jeito, do meu braço. Não deu. Não deu. O que eu faço agora? Como que eu dou aquele peitaço para ir pro próximo nível para eu sair daquilo? Cara, eu acho que assim, empreender de modo geral é um ato de fé, né? Então, acho que esse é o primeiro ponto. E o segundo ponto é assim, eu vejo muitas vezes as pessoas se confundir o que é teimosia e o que é persistência. E o que é teimosia e o que é persistência? Qual que é o principal ponto disso? Se leva para a vida que você quer viver e aquilo ali faz sentido, é persistência. Se tiver muita coisa acontecendo e, cara, tudo que estava ao teu alcance para fazer não conseguiu, cara, é um sinal, então tu tá sendo teimoso porque tu já fez tudo que podia, que estava no teu alcance. E na minha vida, muito, muito, muito se provou isso em diversos momentos, que, cara, eu quero muito isso e isso aqui faz muito sentido para mim. E, porra, às vezes a coisa era meio travada e eu colocava, cara, eu vou fazer tudo que tá ao meu alcance e se não for, é porque não é para ser. Por outro lado, teve várias vezes que tudo indicava o contrário e eu, mesmo assim, eu insistia. E aí eu entendi que, cara, eu tô sendo teimoso, porque todos os indicadores, tá tudo dizendo que não vai, e eu só tô no ato de fé dizendo que vai, sem uma clareza, assim. Então, acho que tem uma grande diferença entre teimosia e persistência. E eu sempre... o meu próximo nível sempre teve num nível de arriscar mais. Nunca subi de nível sem
um peitaço, assim, né? Seja uma aquisição, seja um investimento, seja algo de fé, realmente. Seja 12 horas para São Paulo, 12 horas de volta sem ter um hotel. Exato. Mas eu acho que a principal resposta é, cara, isso que você quer fazer, que tá te prendendo, vai te levar para a vida que você quer? Cara, vai. Exemplo, vocês queriam construir a empresa e queria fazer isso dar certo. Tinha tentado talvez diversas alternativas e aí talvez vocês viram no clube, cara, como uma última possibilidade. A gente falou, foi a nossa última ficha. E aí, mas cara, é a vida que a gente quer viver, vamos apostar, vamos fazer. E aí, depois disso vem a decisão e vem a transformação e eu acho que o principal ponto é onde investir também. Porque e essa clareza do ambiente, né? O ambiente, a mentalidade. Então, assim, tem gente, às vezes, que cara, eu vou investir meu último cartucho, mas é algo que, se tu analisar friamente, dificilmente vai dar certo. Agora, se tu investe, sei lá, por exemplo, no clube, cara, se em 12 meses não conseguir gerar negócio, crescer no ambiente que tá, se tu conseguir participar, não tem como não crescer. Não tem como. Não tem como. Então, não tem como você estar conectado com muita gente boa e não crescer em um ano. A não ser que você não participe, a não ser que você não vá nas programações, a não ser que você não esteja aberto, tipo, isso aqui não tem nada a ver, não vou aprender. Agora, se tu tá aberto a realmente participar e querer fazer, não tem como não crescer. Então, o primeiro ponto, assim, que eu vejo é muito de estar levando para onde você quer levar e dessa escolha ter o tempo para você ter as rédeas, assim, sabe? Diferente de, cara, não, eu vou comprar um negócio e se eles prometerem o que eu tô comprando, eu vou conseguir. Fica na mão do outro. Agora o clube, cara, o clube tá na tua mão. Na verdade, o clube é só uma plataforma que te dá acesso, Uma ferramenta. conexões e experiência. E vai de você saber aproveitar, saber fazer as leituras, saber fazer as perguntas certas. Então, tá na tua responsabilidade, né? Diferente, às vezes, cara, vou dar um peitaço e vou anunciar na televisão e vou investir toda essa grana. Cara, não tá na tua mão. Porque tu vai ter que torcer para as pessoas assistirem, torcer para dar certo e torcer para vir retorno. E o clube é um exemplo, cara, o retorno só depende de ti. Porque as ferramentas e os acessos, se é o que tu quer, né, nesse ambiente, não tem como não crescer. Então, é muito sobre você, assim. Então, acho que a resposta que eu teria é sobre isso, assim, sobre algo que você consegue dominar nessa tua escolha, sabe? Você consegue dominar de você aproveitar essas oportunidades, assim. Isso faz muito sentido, porque eu até notei a palavra aqui, protagonista. Porque a gente se coloca muito como vítima. Eu até brinquei ontem com uma cliente minha, eu falei assim, tá, mas os vendedores estão vendendo ou estão sofrendo venda? Porque às vezes eles só estão tirando o pedido, porque eles não se colocam como protagonistas naquele momento, né? Não só como funcionário, mas como protagonista. Quando vem o não que começa a venda, né? Exatamente, é onde tu é o vendedor de fato. O sim, se veio o sim, tu só tá tirando o pedido. E eu vejo muito isso na tua vida. Tu sempre se colocou como protagonista. Então, tu nunca se colocou como uma vítima, mas tu também nunca se colocou como, beleza, se alguém me ajudar, eu vou fazer. Se tal pessoa aceitar, não. Beleza. Igual, eu acho que um exemplo muito forte de quando tu trouxe a Anitta. Cara, todo mundo falou, não, mas trazer a Anitta, tipo, não faz sentido. Não, cara, eu sei que vai dar certo eu trazer a Anitta. Eu me coloco como protagonista do que eu tô vivendo. Sim. Então, eu acho que tu conseguiu decodificar isso justamente porque em todos os momentos tu teve essa mentalidade de ser protagonista da vida que tu queria viver. Então, tu já pensava naquele filme, tu como personagem principal, o protagonista, e é isso que eu preciso fazer para ser o protagonista. É muito disso, Beatriz. E assim, ó, tem uma analogia que as pessoas, muitas vezes, elas estão no modo do precisar. Cara, eu vou porque eu preciso, eu faço isso porque eu preciso, e o precisar o quê? É escassez, é medo. Agora, a partir do momento que tu se coloca no modo criar, então, cara, eu vou criar isso aqui porque eu quero, porque é onde eu quero chegar, e aí a gente para de ser reativo às coisas que nos acontecem, e a gente é criativo com aquilo que a gente quer viver.
E isso é desde uma simples viagem, que a gente é reativo, do tipo, o fulano e o ciclano convidaram a gente pra ir pra tal lugar. Nem queria ir pra tal lugar, mas vamos, né, já que eles convidaram. E aí, aquele sonho daquela viagem que você queria, pelo simples fato de você não assumir o protagonismo, você não cria essa alternativa. E isso é em tudo na vida. Então, esse modo da criação, e que eu consegui ter essa analogia muito cedo, foi muito de criar a vida que eu quero, e a criação é a criação da minha agenda, é a criação do que eu quero viver, das pessoas que eu quero me relacionar. Então, é a gente se colocar menos no modo de reação à escassez, e mais no modo criação, que é de fato a abundância, né? A criação o sucesso, ele se cria, né? Então, essa questão do que é escassez e do que é abundância está diretamente ligado a como a gente vê essa relação. Quais foram os 3 livros que tu leu que aquilo te gerou um insight, um gatilho, alguma coisa que fez mudar o curso de alguma decisão? E por que tu indicaria esse livro para a pessoa? O primeiro foi um que eu li muito jovem, ali nessa época aí, 17, 18 anos, que é Você é do Tamanho dos Seus Sonhos. Então, me trouxe muito essa questão da criação da vida que eu quero, do que eu vou sonhar. E de livros mais recentes ali que eu traria, cara, o Poder dos Hábitos Atômicos, ele foi bem transformador, principalmente na criação da rotina que eu tenho hoje. Eu já tinha uma rotina disciplinada, mas eu consegui performar intencionalmente melhor nessa minha rotina, né? Até porque tu quer fazer um triatlon esse ano. Um triatlon, vamos? A gente vai falar sobre isso? Não, ele vai fazer só a corrida, eu acho, esse ano o Não, triatlon. fazer a Eu quero, corrida. mas só que eu vou aceitar esse desafio se tu quiser também ano que vem. Porque primeiro eu preciso aprender a nadar. Não, mas tem até setembro para aprender a nadar. Super dá. Então, os hábitos atômicos me ajudou muito. Ele traz um conceito muito legal, que é... Vocês já leram esse, não? Não. A gente gente tá no processo de ler esse. Tá no processo. Tá lá na... Tipo assim, a gente começou, paramos... Cara, esse livro é muito legal, porque assim, ele traz um conceito das 3 camadas para mudança de comportamento. E tudo na nossa vida é comportamento. O nosso resultado, ele é só uma consequência da nossa agenda, do que a gente faz de hábitos. Então, assim, o resultado da nossa empresa é resultado dos nossos hábitos e da nossa agenda. Por quê? Quanto mais agenda dedicada para venda eu tiver, mais eu vou vender. Quanto mais agenda eu tiver voltada para gestão interna, melhor eu vou ter uma gestão interna. Então, é onde a gente coloca energia que o resultado aparece. E as 3 camadas da mudança de comportamento, o terceiro círculo é o resultado. É onde as pessoas querem mexer, e para elas mexer, elas mudam o quê? O processo e as ações, que é o segundo círculo. Só que, geralmente, a gente quer mudar o processo, e o processo a gente consegue começar a mudar com motivação. Que é o quê? Putz, vou emagrecer, e agora eu vou seguir a dieta certinha e vou na academia todo dia. Isso vai durar o tempo da tua motivação, que vai ser talvez uma semana, um mês, mas depois tende a voltar para o que era. Por quê? Porque não mudou o pilar principal, que era a identidade. Então, um exemplo de identidade é: você quer parar de fumar. E uma pessoa te oferece cigarro. E aí você fala assim: não, estou tentando parar. Então, você está se colocando ainda como fumante. Agora, a partir do momento que você fala assim: cara, eu não fumo mais. Tu se colocou como um ex-fumante. Então, é uma simples mudança de comportamento, mas que muda a tua identidade. E aí, aquilo que a gente pensa, aquilo que a gente fala, verbaliza, e vai ser uma consequência disso. Então, esse livro me ajudou muito a ter esse nível de consciência. E aí, um dos pilares que eu mudei foi... Cara, a partir do momento que eu decidi do triatlon, para te fazer um triatlon, tu tem que ser um atleta. Vai ter que dormir melhor, vai ter que comer melhor, vai ter que treinar todo dia. Ou se alimentar com alta igual frequência, um atleta. Se alimentar igual um atleta, treinar as modalidades, treinar a transição. Cara, a partir do momento que eu decidi isso automaticamente mudou minha identidade por uma decisão. Eu tornei isso público, né, no meu Instagram, para isso ter ainda mais força. É um compromisso, né? E aí, quando eu olho hoje
pra uma batata frita, cara, um atleta come batata frita, de vez em quando come, ok, mas não come, então, cara, tudo bem não comer uma batata frita, não vou mais ficar triste com isso. Por quê? Porque, cara, não faz parte mais do que eu acredito, do que eu tô construindo. Então, essa simples decisão vai mudar diversas coisas, né? Então, esse foi um livro que me ajudou muito a ter consciência dos hábitos que eu precisava mudar e como tirar alguns hábitos da minha vida. Então, esse livro foi muito, muito importante. E outro livro que é muito legal é o livro 10x é melhor que 2x. E o conceito central desse livro, ele traz... se você focar no teu negócio e você fizer uma lista de coisas que vai fazer o teu negócio dobrar de tamanho, vai vir, sei lá, uma lista com 20 coisas para fazer. Possíveis ações, né? Agora, se dessa lista das 20 ações que faria o teu negócio crescer, tu olhasse do tipo, cara, quais dessas ações levaria a gente para crescer em 10 vezes? Provavelmente vai ficar 2 ou 3 coisas ou uma coisa só. E no final das contas é onde precisa botar energia, porque é onde mais vai ter exponencialidade de crescimento. E aí não é a quantidade de ações, mas sim a qualidade da ação do crescimento. E ele traz um conceito muito legal também de que para te crescer o teu negócio 2 vezes, você tem que trabalhar no negócio. Para te crescer o teu negócio 10 vezes, você tem que trabalhar em você, para depois você fazer o teu negócio crescer 10 vezes. Né? Então, é muito do teu nível de consciência, daquilo que a gente vinha falando da mentalidade empreendedora, e de ter mais robustez de visão de mercado e tudo mais. Então, se tu estiver no dia a dia só trabalhando no teu negócio, tu vai ter um teto. A partir do momento que tu investe em você, nas tuas relações e outras ações, isso pode te dar esse crescimento 10 vezes maior, até porque você se coloca em ambientes que pode mudar o jogo em uma conexão. Muito bom. Lucas, eu vou voltar um pouquinho ao assunto. O Gabriel vai querer me matar. Ah, fica à vontade. Mas tu falou sobre a teimosia e a persistência. E eu achei esse ponto muito importante. E eu queria te perguntar, teve algum momento que tu foi teimoso e quebrou a cara? Tive. Qual foi? Se puder compartilhar com a gente, claro. A festa que eu fiz quando eu estava começando a minha empresa de eventos, eu fui fazer uma festa, aquela que eu tive prejuízo, né? Eu fiz essa festa, e aí, no mesmo final de semana da minha festa, ia ter um grande show, né? Sertanejo e tal. E eu já sabia isso um mês antes. E eu, bom, beleza. Mas o meu é um estilo diferente e tal, então eu vou manter a festa. E eu fiz a festa assim, cara, a festa era para ter várias inspirações, assim, cada ambiente tinha um cheiro diferente. A festa era todo mundo de branco, tinha um husky siberiano branco na entrada, na recepção. Que massa. Ela era toda de experiência, assim. Eu disse, cara, mas a festa vai ser muito legal. E eu comecei a ver que nem meus amigos iam na festa comprar, porque eles iam nesse outro show grande que ia ter. E deles, não, então eu vou lá, uns iam lá, dar uma passada rápida e depois ia. E eu, cara, não, mas eu vou continuar. Aí eu assim, cara, eu tenho uma carta na manga que tem o trote integrado da UFSC, que era um final de semana antes, cara, a gente vai fazer uma divulgação grande lá, era muita ação de presencial na época. A gente vai distribuir flyer, a gente vai vender ingresso, vai direto lá vai ter muita gente, é bem o perfil do público. Público de festa? Público de festa, diz, cara, lá a gente vai conseguir virar o público e conseguir vender os ingressos. E aí choveu muito naquele final de semana, e a festa da UFSC foi transferida para o final de semana seguinte, que era o mesmo dia da minha festa. Ou seja, ia ter o trote da UFSC, ia ter o show sertanejo e a tua festa. E a minha festa. E aí eu assim, não, cara, mas eu tenho uma semana pra vender os ingressos e vai teimoso. dar certo. Tu fosse teimoso mesmo. E aí é isso. E aí eu assim, cara, tudo indicou pra eu não fazer e eu só não vi o sinal, né? Deus falando, meu filho, eu tô te dando sinal. Você não tá vendo? Eu vou te mandar outro. Agora outro. Você não viu? Deus me manda um sinal, tá escrito na parede, não faça a festa. Ah, não, mas tem mais uma semana. E aí, tem muito disso, né? Tipo, cara, pô, e aí veio a minha cabeça, cara, mas eu sou empreendedor e eu não vou desistir.
Sou porque eu brasileira, sou não desisto nunca. persistente. E aí eu aprendi que isso não é persistência, isso é teimosia, né? Então, às vezes, tu fica lutando contra Cara, e não é. É um murro em ponta de faca. Então é ter clareza disso. E foi um grande ensinamento, caro. Paguei por meses. Paguei, mas a grande questão é isso, assim, muitas vezes a gente confunde persistência com teimosia, porque a gente ignora os fatores internos e externos, que às vezes só não é o time certo, ou aquilo tinha que te ensinar de alguma forma e tal. Então, mas hoje, talvez, se eu não tivesse feito aquilo, eu não teria mudado o perfil do negócio, né? Então, ou talvez teria mudado mais tarde, enfim, então a gente nunca sabe como seria, né? Mas a grande questão é que foi um ponto muito importante. E acho que outro ponto importante também é que eu sempre faço as coisas baseadas naquilo que eu acredito. Às vezes as pessoas vão trazer recomendações, né? Cara, eu não faria, tipo, eu não faria. Eu gosto muito de escutar, mas no final das contas eu deixo muito o meu feeling agir, assim, né? Já acertei muito, também já errei muito, mas é importante. Eu sempre gostei de errar ou acertar pelo meu feeling do que pelo feeling dos outros. Uhum. O Danita é um bom exemplo. Todo mundo dizia para não fazer. A pesquisa que a gente fez disse para não fazer, mas meu feeling dizia para fazer. E aí a gente acabou fazendo e deu certo, mas poderia, né, ter dado errado. Então, no final das contas, acho que outra coisa que é legal para compartilhar com a galera, tem 3 perguntas que eu aprendi para quando eu preciso tomar uma decisão e eu tenho, sei lá, algum medo de arriscar e tal. A primeira é, o que de pior pode acontecer? A segunda é, o que eu posso fazer para diminuir esse risco? E a terceira é, se na pior das hipóteses acontecer isso, eu estou disposto a correr esse risco? Então, essas 3 perguntas me ajudaram a ter mais consciência das decisões de arriscar ou não. Então, o que de pior pode acontecer, o que eu posso fazer para diminuir esses riscos, e se eu estou disposto a arriscar isso ou não. Então, cara, na pior das hipóteses, tu vai ter um prejuízo de 1 milhão. O que eu posso fazer para diminuir? Então, na pior das hipóteses, diminuindo os riscos, vai ser 500 mil. E assim, eu estou disposto ou não ao risco, né? É o ato de fé. E aí, então, e se der certo e se der errado? Então, nos deixa mais com um nível de consciência maior para poder tomar uma decisão mais consciente, né? Muito bom. Só vai saber fazendo. No final das contas, só vai saber fazendo. O que o Lucas faz hoje para continuar estudando e aplicando? Qual que é a forma que o Lucas aprende? Hoje eu tenho uma rotina que para mim ela é sagrada. Uma coisa que eu descobri, eu preciso de tempo sozinho. Isso é importante. Por isso eu acordo às 4:30 da manhã. É que eu falo que ele é louco de acordar 4:30 da manhã. Então, ele eu falo precisa que eu só ficar acordo sozinho depois também. das 5. Preciso também. Então, eu acordo às 4:30, das 4:30 até umas 5:50 eu, sei lá, faço café e estudo. Então, eu leio, eu faço inglês, enfim. Então, é o momento que eu tenho de estudo e foco nisso aí. 6 horas eu vou pra academia, daí às vezes eu fico das 6 às 8, ou às vezes das 6 às 7, depende do tempo que eu tenho. E aí depois eu vou pro escritório. E aí eu busco marcar o máximo de reuniões só à tarde. Terça-feira é meu dia de reunião só interna da empresa, então eu evito marcar reunião externa. Quarta, quinta e sexta são os dias que eu marco mais agendas externas, porque muitas vezes senão a gente vai e volta, né? Então eu organizei, eu tenho as premissas para as minhas agendas. 70% das minhas agendas, intencionalmente, semanalmente, eu faço isso, e a Ana, que é minha assessora, também me ajuda nisso, que tem que estar focada ou em transbordar, ou em gerar valor, venda e relacionamento para o crescimento. Então eu divido em porcentagem, e isso basicamente divide-se as horas, né? Pô, uma sacada muito boa, cara. E essa intenção é importante, porque senão a gente fica em agenda que surge e que não vai levar o nosso negócio para crescer. Então, eu tenho os rituais das agendas que a gente tem na empresa. Então, o que eu vejo semanal, o que eu vejo quinzenal, o que eu vejo trimestral, enfim. E
E basicamente eu tenho outra rotina e tenho uns combinados também com a Ana em casa, né, que é minha esposa. Então eu busco estar em casa sempre até as 19 horas, entre 18h30 e 19 horas, que é o momento de estar com a Catarina e tal. Não como depois das 8. E aí são premissas que eu tenho da minha agenda, assim. Treino hoje todo dia, seja que seja... Putz, esse dia tá mais complexo, às vezes 10 minutinhos. Domingo a domingo. Domingo a domingo. Por quê? Porque eu mudei a identidade, né? Então, um atleta treina, então por mais que seja, putz, fazer algo rapidinho ali, 10 minutos para fazer, então eu busco muito fazer. E principalmente essa intenção da agenda, assim, terça-feira é o dia que eu faço esse exercício mais alternativo, porque é o dia que eu vou mais cedo para a empresa. O momento que eu mais entro no flow é o primeiro horário da manhã, então é o horário que eu melhor me concentro, melhor consigo visualizar. E terça-feira é o dia que eu vou direto para o escritório, então eu chego no escritório mais 5 e pouco, que é onde eu consigo despachar as coisas da semana. Se eu tenho que ler alguma coisa que me demanda mais energia de prestar atenção, é onde eu me concentro mais para isso, assim. Então, hoje a minha agenda está organizada assim. E aí, óbvio, né? Agora começam muitas viagens e tal, mas a grande questão é buscar o máximo possível manter essa rotina, porque isso me eleva a performance, assim, sabe? Eu te perguntei justamente porque eu li agora recentemente o livro do Joel J, aquele Não é Milagre, e ele fala também sobre essa questão da rotina energética e aí do período da manhã, se separar, tal. E é interessante, cara, porque agora tu me entende. Agora tem comprovação. Sempre tem outro louco que acorda às 4h30 da manhã. E às vezes... E eu acho que não é nem só sobre acordar, porque às vezes a pessoa pode funcionar melhor à noite. Sim. E aí tá tudo bem. Desenha uma rotina que funciona melhor. Eu já tive um período que eu funcionava muito depois das 18 horas. Eu também, cara. E acho que é a gente se entender, né? E o que funciona melhor para cada um. Acho que não existe uma regra que vai funcionar para todo mundo. Acho que tem filho, não tem filho. Acho que essa rotina muda muito também. Então, acho que qual que é a melhor performance que tu tem com a vida que tu tem hoje, com a rotina que tu precisa ter, com as obrigações que tem. Então, Animal. Então isso ajuda muito. Lucas, quero te agradecer por estar aqui com a gente, pela oportunidade de ter você na mesa. Esse Muito papo. obrigado. Obrigado. Tá? Tenho certeza Vocês que... aí pelo demais. convite. Tenho certeza que essa mensagem aqui que a gente Vai ajudar muitas deixou pessoas. vai ser canal de bênção para muitas pessoas, né, para os ouvintes. E eu quero te fazer uma última pergunta antes da gente finalizar, né? Se tu tivesse que deixar um insight para quem está ouvindo a gente até o momento, deixar uma mensagem que vai impactar a vida das pessoas, para ela mandar conselho que vai mudar a vida dela, para um sabe? amigo, enfim. Sim. Aquele conselho. Aquele que tu conselho. guardou no teu coração. Aquela virada de inteiro. chave. Melhor. Aquela olho no olho. Que vai fazer essa pessoa subir para o próximo nível. Eu diria que, assim, 85% das pessoas no mundo estão insatisfeitas com a sua rotina. E aí, tem muito sobre aquilo que a gente aceita, não é o que a gente merece. Então, a minha recomendação é: escolha a vida que você quer viver de forma intencional, de forma criativa, de realmente criar e não só pela necessidade. Então, escolha a vida que você quer viver e viva isso diariamente. A grande questão é que a gente tem que parar de reagir e começar a criar. E aí isso fica principalmente nas microdecisões, né? Nas agendas que a gente quer dizer não, mas diz sim. Então, a gente está dizendo sim para o outro e não para nós. Então, é sobre isso. Escolha, de fato, a vida que você quer viver de forma mais tangível possível, descrevendo, porque sucesso para cada um é uma coisa, e sucesso se cria, e a felicidade, a jornada, a felicidade está no caminho, né? A gente falou muito disso hoje. Então, tendo essa clareza, eu tenho certeza que as pessoas vão ser mais protagonistas da sua vida e menos vítima dos problemas que elas simplesmente aceitam porque elas não assumem esse papel de protagonismo. Muito bom. Muito bom. E se as pessoas quiserem conhecer um pouquinho mais do Lucas, Acompanhar onde que encontra? Segue a nossa rede social, Lucas Schweitzer, também o livro aqui, Os Códigos da Vida Empreendedora. Lá no Instagram, tá com o link na bio. E também convidar todos a conhecer mais do Empreende Brasil, né? Então, o Empreende Brasil é um ambiente onde empreendedores estão para o próximo nível. E não só empreendedor do CNPJ, mas o empreendedor da vida, né? Então, é isso aí. E esse ano em Sinop? Esse ano, Mato Grosso, Amazônia, São Paulo, Florianópolis, Santa Catarina. E algumas outras programações do clube que teremos aí
talvez outras regiões aí, Brasil afora. Descobriremos em alguns dias. Em Alguns breve. dias. Em breve. Lucas, muito obrigada por estar aqui. Obrigado, Novamente, Bia. foi sensacional, um papo incrível. Te agradeço pela tua presença, por oportunizar esse bate-papo, pela tua história. Parabéns pela tua trajetória, pela tua mentalidade. E eu quero convidar você que tá aí, não só veja esse episódio, mas abençoe outra pessoa também com esse conteúdo. Porque o que o Lucas trouxe aqui, a trajetória dele, a jornada, os insights, os ensinamentos, isso pode abençoar o teu amigo, pode abençoar o teu pai, tua mãe, algum tio, alguém que empreende ou alguém que está pensando em empreender. Então, compartilha isso com alguém que vai fazer sentido. Curte também esse episódio. E não esquece de se inscrever no canal, porque aí vocês vão receber todos os episódios, vão receber todas essas conversas, esses bate-papos incríveis que a gente está tendo aqui. E se você ainda não segue, segue a BF lá no Instagram, @bf.mktstudio e bf.talks.podcast, que lá a gente posta todos os episódios que estão saindo. Muito obrigada pela sua presença até aqui e até a próxima. Valeu, Tchau, pessoal. tchau. Valeu, gente.